graça, meus irmãos. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. Olá, a graça e a paz, que Deus abençoe você. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, muita honra, trazendo mais um subsídio, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos e também deixar aquele like missionário, que cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. E também deixa aí o seu comentário. Nos informe a sua cidade, onde você mora, o seu estado, e nós vamos ficar muito felizes, não só com a sua audiência, mas também com seus comentários. No vídeo de hoje estaremos trabalhando a lição 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, revista do primeiro trimestre de 2021. E o tema da lição de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. É um assunto por demais precioso, porque fala daquilo que nos envolve diretamente, que é a salvação. Esta salvação, e aí nós já podemos deixar muito bem claro que esta salvação ela é a obra exclusiva da pessoa do Espírito Santo atuando em conformidade com a Trindade. Lembrando que na salvação está presente toda a Trindade trabalhando de forma ativa. De que forma? No amor do Pai. João vai dizer, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Também, não só no amor do Pai, mas também a salvação ela está manifesta através da graça. Tanto é que Paulo vai nos falar lá na carta aos Efésios que pela graça sois salvos por meio da fé. E que graça é esta? A manifestação gloriosa de Jesus Cristo vindo a este mundo dar sua vida de forma espontânea. Ninguém tira a minha vida, eu a dou de forma espontânea para que fosse possível a salvação e também mediante a comunhão do Espírito Santo. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13, Paulo vai dizer que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Paulo termina a carta abençoando a igreja usando a Trindade. Por quê? Porque a Trindade está presente na salvação. Então, do início ao fim, a salvação ela é um plano de Deus, uma obra de Deus e operada pelo Espírito Santo. Novamente, o texto que o professor Daniel comentou de Efésios, quando diz que a salvação ela é pela graça, através da fé, e isso não vem de vós. Vem de Deus. Ou seja, essa fé que nos faz alcançar essa salvação não vem do ser humano, de alguém que está morto em delitos e pecados. Mas aí está a obra do Espírito Santo na salvação, que é o tema da lição que nós vamos falar hoje. E quando falamos de salvação, nós estamos falando de um assunto bem abrangente. Existe alguns aspectos na salvação que nós queremos só dar assim, uma visão geral, que na salvação, no processo da salvação, existe algumas coisas que acontecem. A ordem é o que menos importa nesse momento. É só para que você possa compreender que quando nós somos salvos, na salvação acontece o quê? A regeneração, a justificação, a santificação, a adoção, e a glorificação. Algumas correntes teológicas acrescentam ali a questão da vocação, da eleição, a questão da perseverança, ou seja, independente da corrente teológica... A perseverança dos santos, isso. Ou seja, que aquele que o Espírito Santo está atuando, ele está perseverando. E independente da corrente teológica, a gente só quis situar que no processo da salvação existem alguns aspectos que estão inseridos ali, e cada um deles que eu citei,
ou outros que não foram citados, tudo é obra do Espírito Santo. E também é muito interessante, professor Daniel, que dentro desse processo da salvação, esses processos como justificação, santificação, regeneração, nós vemos que alguns que nós não vamos adentrar hoje, mas até nós podemos futuramente fazer um vídeo falando do já e o ainda não. Por exemplo, a santificação. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus que nos purificou do pecado. Só que plenamente ainda não, porque ainda estamos num corpo que comete pecado. Mas vai ser perfeito no dia da glorificação, que o professor Daniel falou, que é o ápice da salvação, quando nós teremos um corpo glorificado, que não será mais sujeito ao pecado. Então, é muito interessante, é muito profundo e muito amplo essa obra da salvação através da Trindade e especificamente do Espírito Santo. E nós podemos sim gravar alguns vídeos só sobre estes assuntos, que são assuntos doutrinários e muito importantes para a vida saudável da igreja. As pessoas, muitos crentes erram, mas erram por não conhecer as Escrituras. Por ter uma concepção errada, equivocada, limitada das Escrituras. E, por que não? Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. E se Deus nos permitir, será uma honra, né, professor Daniel? Estar respondendo dúvidas, estar trazendo vídeos respondendo questões, dúvidas, questionamentos de você que é nosso inscrito, que está sempre nos assistindo. Isso aí. Irmãos, então, falando da obra do Espírito Santo na salvação, é importante nós frisarmos que toda a vida cristã é vivida no Espírito Santo. É verdade. Não há vida fora do Espírito Santo. Não há ministério, não há dons, não há paz. Ou seja, não há fé. Não há fé. Porque Paulo vai deixar bem claro, lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, quando ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, professor Daniel, o homem natural caminha para a morte, mas o homem quem habita o Espírito Santo lhe conduz para a vida eterna. E esta é a obra gloriosa do Espírito Santo na salvação do pecador. E também, Paulo, quando escreve sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, se me fala a memória, porque o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ou seja, não há vida fora do Espírito Santo. E o ministério, e aí que é importante nós falarmos também, que o ministério do Espírito Santo, Anderson, é glorificar o Filho. É isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 14, quando Jesus diz: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. E de que forma que o Espírito Santo glorifica o Filho? Salvando os pecadores através da pregação do Evangelho, através do chamamento, né? A pregação é o chamamento. E João vai deixar bem claro que Jesus lá, no Evangelho de João vai deixar bem claro que aqueles que são meus ouvem a minha voz e vêm para o meu apoio. Então nós vemos que o Espírito Santo glorificando o Filho, ele mostra, ele fixa nos nossos corações que Jesus é o caminho, que Jesus é verdade, que Jesus é a vida, Ele é o Senhor, Ele é o único caminho, Ele é a salvação. Então aí ele está glorificando o Filho, ou seja, não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra salvação. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e glorificado seja o Pai por isso. E uma das características, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de comunhão. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, né? E quer dizer ter em comum. Ou seja, por que eu e o Anderson e o Emerson nós temos comunhão? Porque nós temos algo em comum. O Anderson tem Cristo, eu tenho Cristo, o Emerson tem Cristo, e o Espírito Santo comunica no nosso espírito que nós não só somos filhos de Deus, como também pertencentes à igreja. Portanto, somos todos filhos de Deus e por causa disso conseguimos ter comunhão, esta comunhão que é trazida pelo Espírito Santo. Lembrando, Anderson, que já falei nisso num vídeo, eu vou repetir, que a comunhão
é uma das características da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo vivendo uma eternidade em comunhão. E o glorioso é que agora, na salvação, ele comunica esta comunhão a nós. Nós não só temos comunhão uns com os outros, como também temos comunhão com a Trindade através do Espírito de comunhão, que é o Espírito Santo de Deus. E algo interessante que o professor Daniel também comentou, que nós pertencemos ao mesmo dono, ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Aí nós vemos que o Espírito Santo faz isso quando ele diz que nós fomos selados com o selo da promessa, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 22, que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, selo. Aqui Paulo está usando a linguagem, né, que era muito comum entre os gregos, que era o selo. Toda vez que o rei selava, todo rei tinha um selo, e quando algo tinha um selo, dizia que aquilo pertencia a alguém. Não poderia ser tocado, não poderia ser roubado, porque aquele selo identificava a quem pertencia aquele objeto. Então, quando Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, quer dizer que na salvação, o Espírito Santo nos faz ser propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso. Que todos nós, independente de origem, independente, né, pobre, rico, né, todos nós pertencemos a um dono, que é o grande Deus, Criador do céu e da terra, que nos marca como seus, através do Espírito Santo, que é o seu selo. E também penhor. Quando ele fala penhor, também era algo, a palavra penhor no grego queria fazer referência a um primeiro pagamento de uma prestação. O que era isso? Era um pagamento inicial principal, que dava a garantia que todo o valor seria pago. O que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo, transmitido, dado a nós por Deus, por Cristo, ele é a garantia de que aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Então, o Espírito Santo em nossa vida, além de nos fazer selados, propriedade de Deus, também é a garantia para nós que Deus há de completar essa obra maravilhosa da salvação naquele grande dia, na glorificação. O Espírito Santo, ele vem a nós, e aí o tópico 1 da revista vai trabalhar o Espírito Santo como promessa, né? Algo prometido já desde os tempos, desde a eternidade, como Pedro vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Então, e aqui é muito interessante que esse texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, ele vai já nos trazer o esboço da regeneração. Porque aqui vai deixar bem claro que para que nós pudéssemos ter uma vida de santidade, uma vida com Deus, o Espírito Santo iria operar. Ele vai dizer, eleitos, como o professor Daniel leu, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, primeiro o Espírito me regenera para que eu seja obediente. Aí nós entramos lá quando Paulo fala que somos o povo escolhido para as boas obras. Então, nós não vivemos as boas obras para serem escolhidos, mas nós fomos escolhidos para viver essas boas obras. Aqui entra a regeneração. Eu não vivo em santidade, eu não busco a Deus. Nós falamos isso numa das lições passadas, não porque, ou seja, porque é um ato de obrigação, porque me convenceram, não. Mas agora com a regeneração, eu não tenho mais prazer daquilo. Eu tenho uma nova natureza. Então, aí é o que Pedro está dizendo. Santificação do Espírito para obediência. O cristão verdadeiro, ele é obediente porque o Espírito Santo operou a santificação nas vidas dele. Sem a regeneração, não há uma salvação verdadeira, genuína. Aí que está a diferença daquele que é convertido pelo Espírito Santo. Aí tem a perseverança do santo. Pode vir tribulação, pode vir angústia, aquela pessoa tem ação do Espírito Santo na vida dele e não abandona Cristo. E tem aquele que foi convencido. Quando vem a tribulação, ele abandona. E aí também entra novamente, professor Daniel, novamente Charles Spurgeon. Que alguém viu, estava com Charles Spurgeon e comentou, viu um homem na sarjeta, e disse, aí Charles Spurgeon, está na sarjeta, um dos teus convertidos.
E Charles Spurgeon vai responder bem assim: de fato, pode ser um dos meus convertidos. Porque aquilo que um homem faz, outro homem pode desfazer. Mas aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Ou seja, se Deus transformar a vida do homem, ele não vai voltar para aquela vida que ele estava. Porque aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Aí que está a diferença. Aquela pessoa que é convencida, que veio pela emoção, é aquela pessoa que foi convertida, transformada, regenerada pela ação do Espírito Santo. Novamente, em santificação do Espírito para a obediência de Deus. Então, eu só sou obediente genuinamente se o Espírito Santo me regenerar. Então, a obra de salvação, do início ao fim, é uma obra de Deus através do Espírito Santo. E a pergunta, já entrando no tópico 2, é como acontece essa regeneração? Como acontece esse novo nascimento? Como acontece essa salvação? Bem, irmãos, o Espírito Santo, ele tem uma responsabilidade ou uma atribuição muito preciosa. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele veio para a igreja. Então, ele veio para a igreja e atua através da igreja. Porque, vejam bem, quando os discípulos ou os apóstolos, né, a partir desse momento chamado de apóstolos, quando eles são revestidos do poder do alto, capacitados pelo Espírito Santo, que já são salvos, já são regenerados, eles recebem nesse momento o poder do Espírito Santo para trabalhar, desenvolver a obra, desenvolver o ministério que Deus Exato. confiou a eles. E a primeira coisa que Pedro faz é sair para fora e falar de Cristo, pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que ao ouvir a pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo de forma genuína. Então, vejam bem, o Espírito Santo vem para a igreja, atua por meio da igreja através da pregação do Evangelho. E quando Paulo chega lá na cidade de Filipos, ele começa a pregar o Evangelho e ali tinha uma mulher chamada Lídia. E o texto bíblico diz que o Espírito de Deus abriu o coração de Lídia para ela ouvir o Evangelho. E aquela mulher foi salva e, segundo a história, né, a primeira igreja ali em Filipos foi na casa dela. Né? Então, o Espírito Santo vem para a igreja, para atuar através da igreja, por meio da pregação do Evangelho, para que outras pessoas possam vir a fazer parte desse corpo a qual o Espírito Santo habita. Da mesma forma como Jesus teve que se encarnar, assumir uma forma humana, não que o Espírito Santo tem uma forma humana, não, mas o corpo que ele usa para atuar de forma que este mundo possa ouvir o Evangelho e ser salvo é o corpo chamado Igreja do Senhor, que Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é, e aí é importante nós falar, né? Não podemos deixar passar, não é as 4 paredes, irmãos, não é o templo físico. O templo físico é um local onde a igreja se reúne para em comunhão adorar a Deus. Mas a igreja sai e permanece o templo vazio, não muda nada. Mas o templo não tem nada de místico no templo, não tem nada de santo nem sagrado. Não. A igreja é onde, ou seja, os membros, a igreja, nós, o corpo, é onde habita o Espírito Santo. O templo, como diz o professor Daniel, é só um local onde a igreja, em quem está o Espírito Santo, habita. Não adianta nada adornar o templo externo, né? E aí me lembrei agora do texto em que Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. A aparência era bela, mas os corações estavam podres. O interior estava corrompido. Assim, infelizmente, tem muitas pessoas que se equivocam, né? Adornam o templo e, de fato, a igreja do Senhor deve estar bem adornada, bem limpa, não, nada de errado cheirosa. Isso é muito bacana, muito legal, muito bom, muito salutar. Mas o mais importante é a membresia. As pessoas que compõem a igreja estarem cheias do Espírito Santo. Em condições
de prestar um culto racional a Deus, Bíblico. que o Espírito Santo possa descer sobre eles ali e os instrumentalizar para a glória de Deus. Então, professor Daniel, continuando na linha da obra do Espírito Santo na salvação, na redenção, nós vemos que o Espírito Santo, um dos ministérios das obras, é como ensinador. Ele vem ensinar o que o Espírito Santo veio me ensinar? A fazer negócios? A montar empresa? Não. Nós vamos ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 6 até o versículo 14. É um texto um pouquinho extenso, mas como o nosso canal é um canal de teologia bíblica, nós vamos trazer para você, para nós entendermos o que é essa operação de ensino que o Espírito Santo tem sobre a igreja, sobre os salvos. Olha o que Paulo vai dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e versículo 6 até o 14. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ou seja, a sabedoria dos filósofos da época, nem a dos poderosos, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas escruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos e o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, pela mente carnal, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita, não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo estava falando aqui na sequência do capítulo 2 de 1 carta aos Coríntios? Paulo está falando da obra da cruz, da mensagem da cruz, que era o plano de salvação que estava oculto, mas foi revelado através da crucificação. E daí Paulo ele vai dizer o quê? Que esta mensagem da cruz, esta obra da graça da salvação de Deus, ela só é compreendida pelo ser humano através da ação do Espírito Santo. O que Paulo vai dizer? Pelo conhecimento dos homens, natural, a mente humana, o homem não consegue compreender a mensagem da cruz. O homem não consegue compreender a obra da cruz. Mas o mistério da salvação, ele só é revelado, ele só é compreendido através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito normal dos homens, mas nós recebemos o Espírito Santo que vem de Deus. Para quê? Qual o intuito? Para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Então, para que nós compreendamos a mensagem da cruz, a obra da cruz, é necessário a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o ensinador Espírito Santo, que nos faz entender e compreender a mensagem da cruz. É por isso que a gente vê tantas pessoas que ouviram a mensagem e não creem na mensagem, não abraçam a mensagem da cruz, porque o Espírito Santo não as revelou. Mas glória a Deus, professor Daniel, que se nós cremos hoje nessa mensagem, nesta obra de graça feita na cruz, é porque o Espírito Santo de Deus
nos revelou, nos fez compreender. Novamente, o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Então o Espírito Santo, como ensinador, nos faz entender e compreender a mensagem da cruz, a obra da salvação feita de graça por Cristo na cruz, professor Daniel. E aí nós entramos no tópico 3, que é justamente isto que a revista vai tratar, que se por um lado o Espírito Santo é uma promessa do Pai, que desde a eternidade já havia nos elegido para a salvação por meio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Se o Espírito Santo é quem atua na igreja através da ministração do Evangelho para trazer a salvação ao coração do perdido, também é ele que vai reprovar os nossos erros e nos levar a um arrependimento. É isso que João vai escrever no seu Evangelho, capítulo 16, e a partir do versículo 8, quando João vai dizer as palavras de Jesus, né? Quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que esse texto ele nos ensina? Em primeiro lugar, que quando fala de convencer, está falando de levar alguém a crer. O texto no original é isso, levar alguém a crer. Ou seja, é o Espírito Santo que nos leva a crer e compreender corretamente. Porque aí é o confronto, né? Quando tu é convencido e tu compreende, gera o conflito, gera o confronto. É isso que a salvação nos faz. É isso que o Evangelho, quando ele é pregado de forma genuína, ele nos faz. É um confronto entre o pecado do homem perdido e a santidade de Cristo que lhe é apresentado através do Evangelho. Então, quando ele vier, ele vos convencerá do pecado. Mas que pecado é este, Anderson, que o Espírito Santo vai convencer? E o texto é bem claro. No versículo 9, o texto vai dizer que o pecado que o Espírito Santo vem convencer aqui, no caso, os judeus, e depois, consequentemente, a todos que o Evangelho for pregado, é o pecado da incredulidade, porque não creram em mim. É o Espírito Santo, por meio da igreja, na pregação do Evangelho. Aí eu vou frisar bem isso. É o Espírito Santo, através da igreja, por meio da pregação do Evangelho, que vai revelar a incredulidade do coração dos pecadores. Ou seja, o Espírito Santo ele vai condenar o pecado. É aquilo que João também vai escrever no capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, né? Que o homem que não crê na pregação do Evangelho, ele está o quê? Condenado. Não há salvação para quem não crê. A salvação é só para quem crê. E quem é o que crê? É aquele que é convencido pelo Espírito Santo a entender o seu estado pecaminoso, confrontando ele com a santidade de Cristo, e aí automaticamente a pessoa vai ver que é um pecador miserável e que precisa de Cristo. Então isso é... E é interessante que tem uma lógica, professor Daniel, essa questão de convencer do pecado porque não creem. Porque assim, professor Daniel, se nós não formos convencidos que somos pecadores e que esse pecado nos condena ao inferno, não tem por que crermos no Salvador. Então, quando nós somos convencidos do pecado, esse convencimento gera arrependimento. E esse arrependimento, esse convencimento do pecado, nos gera desespero, porque esse pecado nos condena à morte, à ira de Deus. E aí nós precisamos correr para um Salvador, que é Cristo. E aí vai entrar convencendo da justiça e do juízo. Mas antes de entrar na justiça e no juízo, me lembrei agora das cartas de Paulo. Paulo, quando ele vai apresentar a Cristo, antes de apresentar a Cristo, Paulo começa a falar o estado de miséria do homem. Primeiro ele mostra o pecado do homem e depois ele mostra a Cristo. Evangelização é a pessoa entender que ele é pecador e este pecado lhe condena à morte e ao inferno. Qual vai ser a minha refúgio, meio de salvação? Aí sim, tem um Cristo que
por amor do Pai, morreu por nós numa cruz para trazer salvação, libertação e perdão deste pecado que nos condena ao inferno. E não é só do pecado que o Espírito Santo convence, ele também convence o homem da justiça. Ou seja, a justiça realizada por Cristo era uma justiça perfeita. Só que os judeus, eles olhavam para Cristo e viam Cristo como um blasfemador, como alguém que era um transgressor da lei, que não guardava o sábado. Até mesmo chamaram Cristo, dizendo que Cristo estava endemoniado. Ou seja, estes homens pecadores e miseráveis a quem Jesus veio para dar a vida, eles não reconheceram a justiça de Cristo. Nossa vida, a nossa justiça não estava à altura da justiça de Deus. Agora sim, agora a justiça de Cristo é aplicada ao nosso coração e diante de Deus nós somos justificados, ou seja, a nossa sentença, a nossa condenação, ela é anulada sobre nós porque caiu sobre Cristo. Jesus recebeu a justiça que deveria ser para nós, né, Então esse é o papel do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que juízo é esse que o Espírito Santo vem convencer as pessoas? O juízo de que o texto mesmo vai dizer, o príncipe deste mundo já foi julgado. Exato. Ou seja, o poder que estava sobre o diabo não está mais. E mais, ele agora está condenado pela justiça perfeita de Cristo. Juízo virá sobre o diabo e também virá sobre todos aqueles que rejeitarem a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que não há salvação a não ser através do convencimento do Espírito Santo. E tem uma ordem, professor Daniel, tem uma ordem que ele fala convencer do pecado, que vai mostrar que nós somos pecadores, esse pecador é passivo de justiça, porque o pecado condena a morte, Sim. E vai convencer do juízo. Que juízo é esse? Aqui nós entramos quando Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 12, porque a suma, o resumo de tudo é: teme a Deus, que há de trazer a juízo todas as nossas obras, quer boas ou más, até mesmo aquelas que estão escondidas. Então, quando fala de juízo, nós fazemos pensar: todos os meus pecados um dia serão julgados, trazendo a juízo por Deus. E isso me faz o quê? A compreender que eu preciso de salvação, de perdão e preciso da justiça cumprida por Cristo na cruz. E para finalizarmos, eu gostaria de citar uma frase. Irineu de Lyon vai dizer que onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja. Uma coisa é certa, irmãos. O Espírito Santo existe por si só, porque ele é o Espírito eterno. Mas a igreja não existe sem o Espírito Santo. Aleluia. A igreja sem o Espírito Santo, ela morre, ela sucumbe. Por isso que nós temos que viver uma vida cristã vivida no Espírito Santo. E assim, professor, fazendo uma síntese da ação do Espírito Santo na redenção, na salvação. Para que sejamos salvos, é necessário crer que Jesus é o Salvador. É ter Jesus como Senhor. Entender a obra salvífica de Cristo. Perfeito. E daí, olha o que Paulo vai dizer, a síntese da lição de hoje. Olha o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 3. Aqui é para tirar toda a dúvida, professor Daniel. Olha o que ele vai dizer. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito, ninguém que tem ação do Espírito Santo na sua vida, diz que Jesus é anátema. Anátema é maldito. O que Paulo está dizendo? Que aquele que tem ação do Espírito Santo jamais vai negar Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida nunca vai abandonar Jesus. Nunca vai blasfemar. Nunca vai apostatar. Aí que entra a perseverança dos salvos, dos santos. E olha o que Paulo vai continuar dizendo. E por outro lado, ninguém pode dizer, ninguém confessa, ninguém reconhece Jesus como Senhor, se não for pelo Espírito Santo. A síntese. Se para ser salvo eu preciso reconhecer Jesus como Senhor, então o texto é bem claro.
ninguém reconhece Jesus de fato, não convencido, não repetir palavras que um pregador mandou você repetir, não. É a pessoa que reconhece de todo o coração que Jesus é o Senhor, é o seu Salvador. Ninguém consegue fazer isso se não for pela ação do Espírito Santo. Então aqui fica bem claro, professor Daniel, que sem ação regeneradora, ninguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E aqui vai dizer também que ninguém que tem o Espírito Santo na sua vida nega, abandona e blasfema contra Jesus. Mostrando que aquele que é salvo genuinamente e genuinamente teve a ação do Espírito Santo, ele não abandona Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que aqueles que abandonaram ele para ficar evidente que não eram os salvos realmente pelo Espírito Santo. Então aqui está a síntese. Ninguém é salvo, ninguém reconhece Jesus como Senhor, ninguém se entrega a Cristo sem a ação do Espírito Santo. E por outro lado, aquele que tem o Espírito Santo jamais abandona a esse Jesus. Então assim nós finalizamos a lição 2 a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Ou seja, a salvação é uma obra do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor ricamente abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu coração, que o Espírito Santo de Deus não deixe o teu coração ficar quieto, né? Mas inflame o teu coração com a chama pentecostal e que você viva uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos, até o próximo vídeo. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe para os seus irmãos, seus alunos da escola bíblica, para que sejam abençoados, nós sejamos abençoados. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e que, se Deus permitir, na próxima lição estaremos aqui novamente no nosso e no seu canal Sentinelas da Teologia.